Aleluia. Boa noite, amados. Glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez. É um prazer enorme, glória a Deus, estarmos juntos e perante a palavra do Senhor. A palavra tem poder, seguramente o Senhor prepara para nós. A Bíblia diz até em Salmo 63, prepara um banquete no deserto, né? Uma mesa no deserto, o Senhor prepara. E muitos de nós vivemos desertos na vida por conta das muitas dificuldades, né? São muitas coisas, e seguramente hoje Deus quer falar conosco, especialmente nesse tema, que eu queria que colocasse o cardzinho aí, a psicologia da fé. Antes de falarmos desse tema, a psicologia da fé, pode colocar o cardzinho. Queria te falar para você, incentivar você a estar aqui no sábado, né, 17h30, o card vai estar no Ágape. É apenas um filme infantil, a gente vai colocar um filme infantil, vai estar junto, comer pipoca, aquela coisa toda. Crianças todas têm que vir, né? E essa aqui é a ideia, ó. 17h30 aqui, filme legal, infantil bem legal. E assim, a gente é só uma diversão, fechamento das férias, né? Mas é um pretexto para a gente estar junto, um momento de comunhão e também para a gente estar arrecadando alguma coisa para a obra missionária, né? Deus tem feito grandes coisas, para você ter uma ideia. Quarta-feira eu vou lá para o sertão. Tem duas amadas, eu vi que foram apresentadas aqui, foi Sandra e Bia, não foi? Quem mais? Eu vi que foram apresentadas. Quarta-feira eu estou indo para lá, que o Antônio e o Carlos me telefonou para que eles vão estar lá em Novo Paraíso, e Miguel Calmon quer conversar comigo. Espero que seja alguma coisa relativa à base, né? Mas mesmo assim vai ser um prazer encontrá-los lá, né? Então nós vamos lá para o nosso tema, e eu queria chamar você para o texto de Romanos 4, capítulo 4, verso 13 ao verso 21, a gente vai ler na NAA, se for possível, seria um pouco melhor. E só para você que está visitando, saber as diferenças das versões, eu falo em um minuto para você. Existe uma diferença de tradução, quando você pega um texto original no grego ou no hebraico, você faz a tradução exatamente do que estava sendo dito. O nome disso é tradução, mas depois tem a equivalência dinâmica, que o sujeito olha o texto, raciocina na língua que vai colocar e coloca o pensamento. Ele não coloca o texto, ele coloca o pensamento. Tem essas duas formas de traduzir, por isso que tem muitas versões. A NTLH, por exemplo, TLH, LH linguagem de hoje. Então a versão nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, é uma versão. Então toda vez que tiver uma palavra ver, estou falando que é versão, está falando que a pessoa leu o texto original, raciocinou e colocou o pensamento. Isso é bom para você saber. A gente tem que dar preferência, quando estuda, ao texto que é tradução, porque ele é mais fiel ao original. E aí você, depois que lê, você sim é que traz o pensamento como ele é. A NAA não é uma versão, né? Ela é uma tradução. A gente vai ler Romanos 4, 13. E eu sei que, antes de fazer a leitura, queria dizer para você o seguinte: todos que pregam aqui, nós que pregamos, nós temos um encargo muito doloroso. É muito doloroso pregar. Por que é doloroso? Porque depois que a palavra vem, é como se fosse um filho que vai nascer. E você fica incomodado, você muda de humor, você fica silencioso, você fica calado, você se isola. Essas coisas acontecem com todo mundo, porque é como se você estivesse fechando as janelas, tapando o olho, o ouvido, tudo para poder receber direto do Espírito. É uma coisa difícil. E essas coisas, elas mexem com a sua alma. Então hoje, por exemplo, eu estou aqui e eu estou muito mexido por isso aqui. Por isso eu vou falar do tema a psicologia da fé. O que a gente vai falar é aquilo que acontece dentro da gente quando a gente crê. É isso que a gente vai falar sobre isso. E por isso vamos usar o texto de Romanos 4, verso 13 a 21. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Verso 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, a promessa provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está sob o regime da lei, que são os judeus, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós.
Como está escrito, olha o 17: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E aí o texto continua: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E o 19 diz: e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Somente até aí. Glória a Deus. Meus queridos, vamos conversar hoje sobre o tema, o desenho, daquilo que se trata de psicologia da fé, o que acontece dentro de nós. E fique atento para você descobrir dentro de você, à medida que a palavra for trazendo luz para você. Em primeiro lugar, quem era Abraão? De forma bem tranquila, se quiser colocar na tela, eu não vou ler, mas vai ser colocado na tela Josué 24:2, que diz que Abraão era politeísta. Ele adorava outros deuses, e ele estava em Ur dos Caldeus. Quando estando em Ur dos Caldeus, Deus chamou ele para sair de lá. Acontece, olha o texto aí, antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. O que acontece? Ele recebeu uma ordem, está escrito isso em Atos capítulo 7, verso de número 3, está escrito que Deus apareceu a Abraão e chamou ele para sair. Ele estava em Ur dos Caldeus. O que ele fez? Ele saiu com o papai, com a mãe, com o titio, com a titia, e parou em uma outra cidade chamada Harã. E quando ele sai para essa cidade e para em Harã, acontece o que em Gênesis capítulo 11, verso 31 e 32 vai ser colocado, você vai olhar. Ele então sai, mas ele leva papai e mamãe. Ele leva, mas ele já tinha sido recebido um chamado de Deus, segundo o livro de Atos, para estar lá na terra que Deus lhe daria. Mas ele levou papai e mamãe, que Deus não queria que levasse. Então ele fez a primeira jornada, uma jornada de parcial obediência. A primeira jornada foi uma jornada de obediência parcial. O verso no capítulo 11, verso 31, diz: Terá tomou Abraão, ou ainda chamava Abrão, Abrão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, Sarai, sua nora, saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Você está vendo que eles estão andando para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Mas vamos ver se eles ficaram em Arã mesmo. Verso seguinte, olha o que diz: e havendo Terá vivido, porque está ali sem acento, Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então observe, ele recebe o chamado de Deus, mas não obedece. Ele tenta obedecer, e ele vai. Mas quando ele estava em Arã, e o pai tinha morrido, aí Gênesis 12 aparece na vida dele, que é o 12, verso 1. Agora o Senhor repete o chamado e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, há um chamado e há um vacilo de Abraão, e isto é uma coisa que você esperaria que não acontecesse do pai da fé. Mas é interessante porque Hebreus 11, 8, pode colocar aí o texto conhecido, diz que Abraão creu e obedeceu. Olha aqui, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança e partiu, sem saber para onde ia. Que texto é esse de Hebreus 11, 8? Ele se refere a Gênesis 12, porque se fosse referir a Atos 7 ou a Gênesis 11, ele não obedeceu como deveria. Para você ver que Abraão não é nenhum santinho, não é nenhum perfeitinho, ele tem as suas demandas, tem as suas dificuldades. Era politeísta, ele não tinha passado teológico, ele não tinha base de fé, ele era politeísta, ele não tinha igreja, ele não tinha Bíblia, ele não tinha ajuda pastoral, ele não tinha exemplo e não tinha tradição. Abraão, ele não tinha absolutamente nada que facilitasse ele para crer. E ele ainda tentou crer e ainda deu a vacilada quando foi no primeiro chamado, parou em Harã e não chegou onde Deus queria que ele chegasse. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você essa noite é que a fé, olha só o que eu vou dizer, a fé não pode ser entendido como alguma coisa que vem do seu ambiente religioso. Se seu pai não é ateu, se sua mãe nunca frequentou a igreja, não tem nada a ver você ter ou deixar de ter fé. Não tem nenhuma relação uma coisa com outra, porque Abraão é chamado pai da fé
E ele não tinha nada que levasse ele a ter fé. Por que ele teve fé? Então observe bem, não há uma motivação, uma influência. Portanto, a sua fé, você que está aqui, por exemplo, você está no Brasil evangélico, no Brasil cristão, evangélico não, Brasil cristão. Ora, a religião cristã, seja a vertente católica, seja a vertente evangélica, seja a vertente dos desigrejados, que também tem, eu vou falar sobre isso, seja a vertente que seja, você já ouviu falar de Jesus. Você sabe alguma coisa, tem algum tipo de conhecimento. Ruim é quando não tem nada. Eu me lembro do pastor presidente da UEM, como é o nome dele? Aquele Humberto, né? Humberto saltou na Índia e ele foi pregar o evangelho para uma pessoa que estava no templo, estava ali em pé no templo, ele falando inglês, a Índia fala inglês, ele foi falar de Jesus para aquela pessoa, e ele queria dizer assim: eu queria falar para você do Filho de Deus. Pode falar. Eu queria dizer que Jesus foi enviado aos céus como Filho de Deus. Que coisa boa. E aí falou: eu queria dizer que ele veio aqui para morrer pelos pecados e salvar a humanidade. Que bênção, que maravilha. Você quer Jesus? Quero. Aí ele achou estranho que o camarada falava assim: mas por que você entendeu a mensagem? É que ele é o Filho de Deus? Sim, entendi. Aqui tem vários filhos de Deus. Aqui os deuses encarnam aqui normalmente nessa nossa região. Porque a compreensão dele é que lá na compreensão hindu, os animais, eles recebem a encarnação de alguma pessoa. Não há uma separação como nós, que somos seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, os animais não. E quando a gente morre, a gente vai para o paraíso, a nossa alma... Não há uma definição teológica. Na Índia não, você sai aqui, fez coisas boas, fez coisa ruim, você encarna num rato. Você fez uma coisa boa, você reencarna em um animal melhor. E você pode subir, ou então ser uma pessoa... Então todo esse sistema de crenças... A Índia, naquela complexidade, como é que você vai pregar o evangelho? Mesma coisa, Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus. O que Ur dos Caldeus tem? Adoração da lua. Se adorava a lua em Ur dos Caldeus. Qual é a história que ele tem? Qual é a tradição? Impossível ser o pai da fé. Pois é, o que eu estou dizendo para você. Você vive num mundo evangélico, católico, cristão, seja o que for, você ouve um bocado de coisas. Eu estava lá em Salvador, esse tempo de férias, irmãos, eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Porque eu estava num hotel lá no final da Paralela, no finalzinho, na rótula da Paralela. Na frente daquele lugar tem um lugar de show, só que eu não lembro. Parque de Exposições. A Fernanda está me dizendo, Parque de Exposições. E por acaso, quando no domingo de manhã, quando a gente foi ver, foi sábado ou domingo? Foi domingo, foi? Domingo de manhã, num dia lá de férias, aí eu estava lá, daqui a pouco começou a chegar carro. Eu fui lá não sei onde, voltei, era carro, mas era tanto carro, parando tudo que foi lugar. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí Fernanda, e engarrafamento na Paralela. Aí ela pegou o negócio lá, começou a ver, era uma pessoa chamada... Fala ou não fala? Se fala não, se fala? Aí o Bruno Leonardo estava ali. E ele ia fazer oração. Meus irmãos, a Paralela toda tomada de carro, e naqueles lugares de canteiros, os carros subiram e tomaram tudo. Eu fiquei, meu Deus do céu, o trânsito parou uma faixa, que são 5 faixas na Paralela, de estacionamento. Ele, meu Deus do céu, e o povo lá, foi ver a oração do Bruno Leonardo, que ia orar pelas pessoas. Ele deu uma oferta de 100 mil para um rapaz que tinha anencefalia, e divulgou todo mundo. Então, todo mundo aqui tem algum tipo de tangência de fé, tem algum tipo de experiência de fé, nem que seja ver a fé que os outros têm. Pois eu quero dizer que isso não tem nada a ver com sua vida de fé pessoal. Sendo ou não sendo um ambiente de fé, não tem nada a ver com você. Abraão não tinha nada e é o pai da fé. E tem um monte de gente que tem um ambiente totalmente virado de fé e é cético. Então não existe nenhuma relação lógica entre uma coisa e outra. E aí é que eu te digo, como é que um homem assim pode se tornar pai da fé? Então vamos lá para Romanos 4,16 para debulhar esse texto, para entender esse pai da fé, para aplicar para você. Porque eu não vou falar de Abraão tanto aqui, vou falar de você. Romanos 4,16 diz assim, olha, acompanhe comigo. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Então, ele tem que ser pai da fé, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Continua o texto. Passa aí. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Abraão é pai de todo mundo que crê. Está falando nós, então eu creio. Então, e quem não crê, não é filho de Abraão. Abraão não é pai de judeu, coisa nenhuma.
Para você ter uma ideia, no islamismo, ele é o pai da fé, no islamismo também. Porque eles entendem que, como Abraão foi oferecer Isaac, o islamismo entende que ofereceu Ismael. É isso que o islamismo prega lá no Alcorão. Então eles também acreditam que ele é o pai da fé. Então ele é seu pai da fé, mas você tem que ter fé. Não tem jeito. Gálatas capítulo 3, verso 7. O texto diz: saibam, portanto, que os que têm fé são filhos de Abraão. Pergunte para a pessoa do seu lado: você tem fé, filho de Abraão? Você tem fé, filho de Abraão? Porque se é filho de Abraão, tem fé. Se é filho de Abraão, tem fé. E se tem fé, filho de Abraão, é uma redundância. Abraão não tinha elementos, mas se tornou pai da fé. Agora vou para o texto central. Irmãos, fique atento agora, porque o Senhor vai pegar você e vai ter uma conversinha com você agora sobre a sua fé. Romanos 4,19. E sem enfraquecer na fé. Romanos 4,19. Por favor, preste atenção agora. Essa parte é importante. Se quiser depois sair, porque tem um compromisso, mas deixa pelo menos eu falar isso para você. E sem enfraquecer na fé, levou em conta seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Verso 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aqui eu quero colocar para você que as circunstâncias que estavam diante de Abraão, eram as piores possíveis. O corpo dele estava amortecido. Precisa dizer o que é isso? Precisa falar que de ereção para você? Não, né? Não tinha mais ereção. Ele não tinha mais como ter filho. O ventre de Sara, ela já tinha passado o quê? O quê? Já tinha passado a menopausa, não ovulava mais. A mulher não ovulava e o homem não tinha ereção. Estou fazendo fisiologia. E Deus chega para ele e diz: você, agora eu troco o seu nome. Agora o seu nome é pai de multidão. Ele tem um choque diante dele. Ou ele vai olhar as circunstâncias, ou ele vai olhar o que Deus diz. Porque é impossível, pela lógica, crer. Então, logo, segunda coisa que eu vou te falar. Eu falei uma coisa, que não tinha fé, não tem nada a ver com o ambiente religioso. Segunda coisa que eu vou lhe falar: a fé não tem nada a ver com lógica. Porque não é lógico. Não tem nada a ver com lógica. Aquilo ali é impossível. É impossível que isso aconteça, Deus. O senhor faz o seguinte: faz aquilo que eu já li em História e Quadrinhos. Traga um filho pela cegonha. Aí o senhor traz um filho pela cegonha, tudo está certo. Pronto, Deus trouxe um filho. Não vai acontecer isso. Não é lógico. Então, aqui eu quero falar para você. O primeiro elemento psicológico da fé: você não precisa ter possibilidades para crer. Você não precisa ter possibilidades para crer. Você não precisa ter ambiente favorável para crer. Você não precisa ter uma promessa de um chefe, de um amigo ou de um advogado disse: o processo você vai ganhar. Você não tem que ter isso para crer. A fé não tem nenhuma relação com o fio de esperança. Irmãos, começa a acontecer agora algo sério que eu vou falar para você. Infelizmente, existe hoje catolicismo popular, evangélico e evangélico popular. Existe, infelizmente, a crença católica popular. A crença do catecismo é totalmente diferente da crença popular. Totalmente diferente. Você não consegue defender. A crença do evangelho, da Bíblia, é uma coisa, a crença do evangélico popular é outra. Aí, na crença do evangelho popular, tem subir em monte hoje em dia, né? Ungir carro, ungir casa, ungir cachorro, fazer corrente de oração. Não tem isso aí, corrente de oração? Trabalhar com revelação. Irmão, você já me convidaram para pregar e falaram: irmão, trabalha com revelação? Já falaram isso para mim, me convidaram para pregar. Você trabalha com revelação?
Aí fica chato, porque se eu quiser ser irônico, eu digo, a palavra é a revelação. Aí eu dou uma queimada. Mas o cara está fazendo um convite. Mas o cara me nada pergunta, você trabalha com revelação? Eu sei o que ele está querendo falar. Você revela a minha vida? É desse jeito, irmão. Reteté, onde foi que surgiu o reteté? Irmãos, pessoas têm vindo a mim dizendo, cara, tem um monte de igreja lá do bairro que parece centro de macumba. E pastores me dizem isso, e pessoas querem lugares de reteté. E tem um nome, ficou oficializado, reteté. Onde é isso aqui, irmãos? Evangelicalismo popular, igual catolicismo popular. Você já foi na Bom Jesus da Lapa? Eu fui em Bom Jesus da Lapa e eu entrei naquela caverna com Jesus da Lapa. Tem um bocado de perna de gesso lá, braço de gesso. Quem for lá sabe o que eu estou falando. No catolicismo popular, aquele camarada diz que foi curado, mas a igreja católica não reconhece. A igreja, para reconhecer um milagre, ela manda uma equipe de cientistas e de teólogos para fazer uma verificação em loco, para saber. Mas no catolicismo popular, se tu for naquela, em Bom Jesus, na Lapa, se você for na Lapa de Bom Jesus, você vai ser curado, pega e vai. Acende vela, faz tudo. Aquilo não é o que o catecismo diz, não é que a teologia católica diz, mas é o que o povo acredita. Então assim, tem muita gente que fica hoje imaginando o seguinte, cara, eu creio que eu vou passar no vestibular. É mesmo. Eu creio que meu processo, eu estou com o processo na justiça, eu creio que Deus vai me dar vitória. Glória a Deus. O casamento acabado, apanhando do marido, mas eu creio que ele vai se converter. Deus abençoe. Aí eu estou estudando, eu estou me esforçando, meu chefe disse que final do ano ele vai me promover. Mas ele já promete, mas é porque ele disse que estava em dificuldade, a empresa não me promoveu. Mas eu creio que eu vou ser promovido. Então tem um monte de gente que está trabalhando, e uma coisa que eu reparei agora recentemente, é que entrou no mundo cristão um vocabulário interessante. Você já ouviu falar sobre ativação de fé? Você precisa ter sua fé ativada. É verdade, isso é do coaching. Com isso eu não estou dizendo que coach é pecado, porque eu sou coaching. Eu não exerço coaching. Coaching é o quê? É um conjunto de ferramentas para a obtenção de um alvo que você deseja. Por exemplo, você quer, sei lá o que for, mudar a sua carreira profissional, você quer desenvolver algo, existe um conjunto de ferramentas, técnicas, que você trabalha, se esforça, se adapta, etc. E alcança aquilo ali, como se fosse um esforço, mais ou menos assim, ajuda você a mudar de profissão, etc. e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa tem muita gente dizendo que você precisa ter sua fé ativada. Irmãos, acessa o Instagram e os grandes congressos espirituais, inclusive um teve aqui em Feira de Santana, os pastores me chamaram, e eu vou dizer o que aconteceu. Era um grupo de pastores que estava organizando o evento, eu consultei o presbitério e nós ofertamos. Vamos ofertar. Sabe qual era o objetivo do congresso? Estava lá? Foi um pastor que eu não vou dizer o nome, vocês todos no centro do todo mundo conhece? Ativação de fé, ativação de ministério, ativação de dons. Então todo mundo foi lá ativado. E aí nós ofertamos, depois os irmãos agradeceram, a oferta que você deram foi a maior oferta, ninguém ofertou. Então ninguém foi ativado em algumas coisas, mas foi ativado, todo mundo era para ser ativado na fé. Irmãos, eu te pergunto, Abraão tinha qual suporte, qual a estrutura que ele tinha adicional para crer? Nada. O ventre de Sara, nada. Qual foi a última vez que tu menstruou, Sara? Rapaz, eu já esqueci, benzinho. Nem lembra, porque nem tem mais memória que dirá menstruação. Desse jeito. Romanos 4:20. Abraão não tinha nada. Não tinha anabolizante de fé, não tinha monte, não tinha vela, não tinha ativação de fé, não tinha nada. Mas no verso 20... não duvidou da promessa. Não duvidou da promessa por incredulidade. Presta atenção. Você está achando que eu vou falar uma coisa e não vou falar isso. Não perca o fio da meada. Vou parar aqui nesse versículo e o versículo-chave não é esse. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Música de promessa. Eu fiz uma consulta na internet. Quantas músicas de promessa? Sem contar a marca de promessa, que é do nosso querido Cláudio, ama essa música, Marca da Promessa, né? Eu tenho a marca da... Ele canta essa música. Eu nem sei essa música, eu não conheço, sabe? Tem mais de 25 músicas top de linha com o nome promessa. Deus de aliança,
Deus de promessa. Então todo mundo pegou a promessa. Eu tenho uma promessa, o Senhor vai fazer uma vez também. Aleluia! Então, promessa, eu estou segurando a promessa. Não foi isso que Abraão fez. O texto diz que ele não duvidou da promessa, mas tem um monte de gente cantando música de promessa e ficando firme naquela promessa. Firme nas promessas do meu Salvador. O homem que canta a marca da promessa conhece também essa. Glória a Deus. Mas preste atenção. Eu estou levando aqui para lhe dizer que não é essa a solução para o problema. Porque todo mundo aqui tem promessa, inclusive eu, irmãos. Várias vezes foram profetizados sobre a minha vida. Um dia eu tocava guitarra, o palco lá, da Assembleia de Deus era grande. E do lado, assim, tinha um corte. Aqui do lado de cá eu tocava guitarra. E eu tocava guitarra, olhando para o pregador, e operava uma mesa de som, que era o som da igreja. Então eu operava a mesa de som e tocava guitarra. E eu estou ali sentado, e o pastor Gesiel Gomes sobe para pregar. Alguns já ouviram falar em quem é Gesiel Gomes. Na época, o maior pregador do Brasil. Uma vez ele pregou, em 1974, meu pai era organizador do congresso, e o Senhor batizou 900 e tantas pessoas com o Espírito Santo, com uma palavrinha que ele falou. Eu já vi esse camarada pregar e o paralítico levantar. Ele falou, eu já contei isso aqui, ele falou assim: eu não prego enquanto aquele paralítico não levantar. Aí cruzou os braços e ficou esperando. A igreja, o paralítico, aí deu uns 6 minutos, o paralítico, bum, saiu andando, ele, abra a sua Bíblia agora, e desse jeito. Nem fez nada. E a igreja estava pá, né? Eu estava sentado do lado, e Gesiel Gomes virou para mim e falou: assim diz o Senhor, jovem, eu te escolhi. O resto eu não vou dizer. Também recebi profecia, e Fernanda também, de que a gente ia pelo mundo todo. Recebi um monte de profecia, irmãos. Já pensou pelo mundo todo? Eu estou atrás dessa, não tá? Fernanda pegou, agarrou na profecia, e eu vou viajar pelo mundo todo, que ela adora viajar. E as pessoas estão se agarrando a promessas, que você nem sabe se essa promessa foi de Deus. Você é um sentimento de que você quer que aquilo aconteça, quem não quer. Você já viu alguém profetizar coisa ruim? Quando as pessoas vão profetizar sobre a sua vida, falam, ó, segunda-feira, às 7h40, vai acontecer. Aí é uma palavra de profecia. Aí o camarada fala assim: eis que tenho algo grande para a tua vida. Oh, meu Deus do céu. A minha barriga já é grande, tem um bocado de coisa grande. Ou então, eu tenho algo para ti. Meu Deus do céu, só uma tarde para quem está nisso. Mas o sujeito pega aquela palavra: eu tenho uma grande porta para ti. O que é isso, irmão, pelo amor de Deus? Mas aquelas coisas genéricas, que não tem data, não tem local, não tem tempo, não tem nada. Você pega aquela palavra e fala: eu vou, o Senhor me disse que tem um varão para minha vida. E garra aquela profecia e atropela Abraão, porque você vai entender por que Abraão é pai da fé agora. 4:20 novamente. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, vírgula. A igreja lê, por favor, esse verso 21. Meu querido e minha querida, a psicologia da fé não tem nenhum suporte naquilo que é visível, não tem nenhum suporte naquilo que você está vendo, não tem nenhum suporte na lógica, não tem nenhum suporte na promessa. O que garante tudo é uma pessoa, e essa pessoa se chama Deus. Aquilo que pode ser real na sua vida é somente Deus, não é a promessa. Não é a promessa, é a pessoa de Deus. Abraão, ele tinha recebido uma promessa, mas nunca herdou a promessa. Coloca aí, Atos capítulo 7, verso 3. Atos 7, verso 3. Verso 3. Agora passe o verso 4, porque Deus tinha feito essa promessa. Abraão saiu da terra, tarará, tererê. Aí verso 5, olha a coisa que ele vai dizer. Olha aqui. Não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para Ângela. Não precisa responder não, só metafórica. Ângela, o Senhor te diz: os seus tataranetos vão governar esta cidade, vão governar o Brasil,
E no dia dos teus tataranetos, 5 deles serão pastores, e o Brasil será um grande avivamento. Amém, irmã? Ela deu amém por educação, é claro. Mas aí o Senhor completa: mas nada acontecerá em vida. Você fala: Deus, eu quero saber se eu vou para Israel de novo. Abraão não teve nada em vida. O Senhor chamou ele e não deu espaço de um pé. E por que Abraão é pai da fé? Porque ele nunca estava apegado à promessa, mas ele estava apegado ao Deus que prometeu. Você compreendeu? Quantos anos perdidos, agarrado em expectativas, em desejos, em promessas, que sabe lá a origem. Sabe lá a origem. Quantas vezes o seu pai fez promessa para você? Você é o menino mais inteligente que eu já vi. Você vai governar esse... Aí você vai cair acreditando. Promessa de pai, promessa de professor, promessa de... promessa de profecia. E você vai fazendo o seu estoque de promessas e também o seu estoque de decepções. Também o seu estoque de ansiedades. Porque cada promessa é uma ansiedade. Cada promessa, cada expectativa, uma frustração. Por quê? Porque Deus nunca diz tempo... Deus nunca diz como, nunca diz tempo, nunca diz como. Na Bíblia. Por exemplo, ele disse o tempo de Jesus, não disse nunca. Paulo, depois que acontece, ele fala, na plenitude dos tempos. Nunca sabia o que é plenitude. Não sabe. E quantas dessas promessas nunca nem foi de Deus? Nunca nem foi de Deus. A psicologia da fé se sustenta em uma pessoa, meu irmão. Não, a fé que Abraão tem não é uma fé por tamanho. Abraão tem uma fé porque Abraão andava com Deus e conheceu a Deus. Abraão andava com Deus. Abraão conheceu aquele que fez a promessa. E andando com Deus, que ele conhecia este Deus que prometia qualquer coisa maluca. Sara vai ter filho. Sara deu risada. Como eu falei domingo passado, tu riu? Teu filho vai ser riso. Porque é desse jeito. Para toda vez que você olhar para o teu filho, vai lembrar que eu ri da palavra de Deus. Mas de Deus não se ri. Olha os textos que eu quero ler para você, querido. Porque Deus é o único que é absolutamente incrível. Um monte de gente batendo o pé em coisas que Deus não prometeu. A fé não se baseia em coisas que você quer. Se baseia na pessoa de Deus. Não se baseia nem no que Deus lhe falou. Porque o que Deus te falou pode não ter sido exatamente o que a gente ouve, o que a gente quer. Eu ouvi várias profecias. Não lembro de nenhuma. Porque eu disse assim, se for de Deus, vai acontecer. Simplesmente deixa de lado. Eu vou ficar com Deus que prometeu, não com a promessa que Deus me deu. Simples assim. A psicologia da fé é a seguinte. Antes de ler os versículos e fechar. A psicologia da fé é a seguinte. Duvido de tudo. Duvido até do que eu estou vendo. Menos de Deus. Você pode repetir comigo? Duvido de tudo. Duvido até do que estou vendo, menos de Deus. Duvide de você mesmo. Duvide do que você sente, pensa e crê. Duvide se é salvo, mas não duvide de Deus. Quantas vezes eu digo assim, rapaz, eu não sou crente não. Eu digo para mim que eu não sou crente. Eu posso duvidar da minha fé? Porque qual o problema? Eu não posso duvidar, é o Deus em quem eu creio. Ele é poderoso. Por quê? Porque Ele, quando fala, cumpre. O que Ele diz é verdade. Duvide das coisas que você quer. Duvide das coisas, das suas expectativas. Porque no final do ano, porque meu marido vai se converter, porque eu vou casar. Rapaz, para com esses negócios de ficar botando frase para você, como se Deus estivesse carimbando. Esqueça isso. Se apegue tão somente a Deus e a sua palavra, que a sua fé hoje à noite será completamente curada. Vamos ler aí Números 23, 19. Olha esses versículos que eu preciso que você leia comigo essas 3 passagens bíblicas. Números 23, 19. 1, 2, 3. Será que tendo ele prometido, ou tendo falado? Josué 21, 45. Vamos ler todos juntos esse versículo. 1, 2, 3. Tudo se cumpriu.
Isaías 55, 11. Vamos ler todos Isaías 55, 11. Vamos lá, 1, 2, 3. Designei. Eu queria ler um texto de Hebreus 6, 18 e eu vou ler. Eu vou ler 6, 18. Ele fez isto para que mediante duas coisas, lê para mim, nas quais é impossível que Deus minta. Deus não pode mentir. O que ele diz, cumpre. E o que ele diz? Que cuida de você, está escrito. Ele diz que ninguém separará do amor de Deus, está escrito. O amor de Deus, tudo aquilo que está escrito. Por isso você tem que dominar a palavra. Porque se você não domina a palavra, tu tem que acreditar em hino. Tu ouve hino e fica acreditando em hino. Tu ouve essas músicas e fica acreditando em música. E aí vem o cuidado que a gente tem com as músicas que vai colocar aqui. Cuidado de verdade. Porque senão você está cantando uma coisa que não corresponde ao que Deus ensina. Então você canta uma esperança, uma expectativa. E aí fica naquela ideia de repente estar crendo uma coisa que não é para crer. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta, por isso ele cumpre tudo o que ele diz. E este Deus é absolutamente confiável. E eu quero colocar para encerrar, por que isso aconteceu na vida de Abraão? Porque Abraão, ele recebeu uma promessa, queridos, que era muito maior do que ele imaginava. Ele recebeu uma promessa que era muito maior do que ele imaginava. A promessa que Abraão recebeu tinha a ver com sua vida, tinha a ver com sua salvação. Gálatas 3, verso 7 a 9, e eu encerro. Gálatas 3, 7 a 9, é o que diz: saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Texto 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Se você é uma pessoa de fé em Deus, não é fé na promessa de Abraão, fé em Deus, mediante Jesus Cristo, significa que você está debaixo da bênção que alcançou Abraão. Significa que você é filho de Abraão. Eu também sou filho de Abraão. Romanos 6, 9 vai dizer que nós somos filhos de Abraão. Verso 6 vai dizer que nem todos são filhos de Abraão, mas aqueles, segundo a carne, os que são segundo a fé, é que são filhos de Abraão. Então fica muito claro uma coisa, lendo por último Gálatas 3,16. Olha o que Deus estava querendo quando chamou Abraão e fez uma promessa. Abraão não poderia crer nessa promessa, porque não conhecia. Abraão tinha que crer em Deus, e foi o que ele fez. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como que falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é quem? Então Deus estava com um plano para alcançar, através de Abraão e a posteridade, alcançar você. Como é que Abraão ia adivinhar um negócio desse? Como é que Abraão ia saber que a promessa era essa? Nunca Abraão podia entender, jamais. Nem tinha nem como ele entender, como eu leio em Gálatas 3,8, que Deus estava falando o evangelho para ele, não podia entender isso. Então quando Abraão recebe uma promessa de Deus, ele não precisa saber que promessa é, ele precisa saber quem é o Deus que está falando. Então é nessa hora que Abraão disse, o senhor está falando o quê? Me manda seu filho, me oferece seu filho, bora. Por quê? Não, porque Deus, não foi Deus que mandou? Se Deus mandou, eu vou seguir. Mas pai, isso é loucura. Não importa se é loucura, eu já não estou entendendo mesmo porque que eu vim para essa terra. Porque Deus me disse que ia herdar essa terra, no dia disse que não vai herdar nada, é só na minha descendência. Eu sou Ângela, e Deus me disse, Deus me chamou e disse, só meus tataranetas que vão... Então, sabe de uma? Em vez de eu ouvir meus tataranetas, eu quero crer nesse Deus que me chamou. E Abraão foi com esse espírito crendo em Deus. Só que, quem é que estava em jogo nessa história? O único descendente de Abraão que importa de todos é Jesus Cristo. Deus prometeu que ia levantar o descendente para toda a humanidade ser transformada, ser mudada e ser abençoada. Então quando Deus estava falando com Abraão, dizendo, em ti serão benditas as tuas famílias da terra, Deus estava pensando, eu vou criar um descendente, desse descendente eu vou derramar tudo sobre ele, e todo aquele que crê no descendente de Abraão, meu amigo, este filho de Abraão, quem crer nele, não perecerá, mas terá vida eterna, será transformado. Então, eu fecho essa noite com duas questões para você.
Questões sérias. Quanto tempo você tem alimentado sua vida de expectativas que Deus não prometeu para você? A cura de um ente querido, um emprego que você fez o concurso e não ganhou. Mas pastor, que palavra é essa? Estou frustrado aqui com a tua palavra é essa. O senhor jogou um balde de água fria. Balde de água fria? Não, eu acendi uma chama na fé correta, porque isso não era fé. Isso não era fé. Você estava crendo no que você desejava, no que você queria. Isso não é fé, meu querido. Não é fé. Por isso que muita gente se desvia. Porque está cantando as promessas, está buscando as promessas, está sustentado na promessa, e a promessa nunca chega, porque a de Abraão nem chegou. Por que tu quer chegar tu? Não chega. Porque a promessa é que está na tua cabeça. O que Deus está fazendo contigo, o que Deus quer de você, presta atenção aqui, queridos. Não tem problema nenhum a criança aqui. Nenhum problema. O que importa para você é uma coisa só. Você precisa essa noite de uma cura na sua fé. Talvez você passou muitos anos crendo errado. Talvez você passou muitos anos crendo não em Deus, mas crendo no que Deus faz e no que pode fazer. E Deus não respalda isso. Talvez você passou muito tempo esperando, e a sua esperança não é fé. O seu desejo não é fé em Deus. E esta decepção é a sua salvação, viu? Essa sua decepção é a sua salvação. Se não colocar fé em Deus, Marcos 11, 22, Jesus disse: tende fé em Deus. Se não colocar fé certa, não é fé, é fracasso. Você entendeu? Terminar uma pregação desse jeito é um barril. Barril nada, é a tua salvação. Hoje você precisa se converter. Você precisa transformar a sua fé. Fé errada. Jesus, tem misericórdia. Hoje eu quero colocar minha fé em Ti. Quanto tempo crendo errado? O pai da fé não herdou um pé da sua terra. O pai da fé, quando a mulher dele recebeu a promessa, deu risada. Promessa doida. O pai da fé só teve de fato um herdeiro da promessa. E nem foi Isaac, foi Jesus de Nazaré. Tu sabe o que é isso? O pai da fé creu em Deus sem entender nada. O pai da fé creu em Deus sem entender nada. Pergunta simples: você está entendendo o que está acontecendo com você? Você está vivendo uma crise, seja conjugal, seja societária, seja empresarial, seja financeira. Você está entendendo o que está acontecendo? Não, pastor. Mas pelo menos crê em Deus. Porque se tu não crê em Deus, tu vai crer que vai mudar. E Deus não disse que vai mudar, nem quando vai mudar, nem o que vai fazer. Tire a fé daquilo que é falso para botar a fé na única possibilidade de ser fé verdadeira. Tende fé em Deus. Fique de pé, querido. Não sei o que os amados vão tocar, mas quando eles começarem a tocar, preste atenção. Estou suado aqui. Eu ia pedir para botar o ventilador aqui mais para perto. Estava um ventinho gostoso. Aí o ventinho parou e o suor ficou. Foi a semana toda parindo essa palavra. Meu Deus, eu não vou falar um negócio desse não. Não, vou falar, não vou. Preste atenção. Você veio aqui, não foi de graça. O Espírito Santo não trouxe você. O Espírito Santo não erra. Desculpa. O Espírito Santo não erra. Se você está aqui, você tem que dizer: o diabo me trouxe. Claro que não. Se o diabo te trouxe, claro que não. O Senhor lhe trouxe até aqui. Então Ele te chama. Ele quer hoje uma mudança total de vida. Jesus é o descendente de Abraão. E ele foi trazido à terra porque Abraão creu. Esse descendente de Jesus foi dado. Foi dado para salvar a sua vida. E foi dado para você, cristão,
discípulo da videira, muitas vezes, para consertar definitivamente sua fé. Hoje você vai tirar sua fé das suas expectativas de marido se converter, de filho ser curado, de eu passar num concurso. Joga fora tudo. Hoje é você diante de Deus e dizer: Deus, ainda que me mates, em ti eu esperarei.